Feliz sábado, Nova Semente. Tá acabando o ano, hein? Tá sentindo o cheirinho já do final do ano ou não? Tá chegando o Natal já. Esse é o 35º culto nessa igreja, diz amém aí. Nessa época do ano, no ano passado, a gente estava atravessando a rua, cada um com a sua cadeira na mão, para colocar no estacionamento de um prédio vazio, ainda com as paredes inacabadas, né? E hoje, alguns meses depois, e ainda no mesmo ano, nós vimos a presença de Deus agir poderosamente aqui nesse lugar. Vidas foram transformadas. Pessoas se entregaram a Jesus através do batismo. Louvores foram cantados ao céu e ecoam no nosso coração quando a gente sai daqui a cada culto. E nós estamos aqui hoje para celebrar o nome do Senhor e reconhecer mais uma vez, assim como cantamos na inauguração desse prédio, que se estamos aqui é pelo Senhor e que seja tudo por Ele, em nome de Jesus e para todos sempre, amém? Se coloque em pé, vamos cantar juntos, tudo por Ele. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. E eu posso ouvir você diante dele, se entregue. Toda honra e toda glória, a Ele a glória, aleluia. É tudo por Ele, tudo por Ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. E mais uma vez é você no céu, a Ele a honra, a glória, que o reino seja em nós. Aleluia, Nova Semente e nossa vida só, amém. E o louvor, e que nossa vida seja única e exclusivamente por Ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Diante
20 de dezembro. Penúltimo sábado de 2025. Por gentileza, faça um exercício rápido. Você foi abençoado por Deus esse ano? Palavra de Deus, livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, a primeira parte do texto diz: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos. A nossa primeira série de pregação do ano de 2025 foi a Escola do Deserto. E através das mensagens nós aprendemos sobre o cuidado, sobre a condução, sobre a direção de Deus. Mas é interessante que em Deuteronômio 8, ainda no versículo 18, Deus reitera, Ele reforça. Por meio de Moisés, Ele diz: lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. 3 bênçãos rápidas que Deus concedeu à nossa comunidade. A primeira delas, a nossa nova igreja, a nossa nova casa. É bem verdade que ainda estamos caminhando para a conclusão e pagamento de tudo que foi feito aqui. Mas Deus tem nos abençoado. 40 pessoas entregaram a sua vida a Cristo por meio do batismo ao longo desse ano. E lembre-se você, a igreja voltou a operar na sua normalidade a partir de maio. Em 2025, Deus nos concedeu o privilégio de um desses batismos serem realizado na Avenida Paulista, o coração de São Paulo. Mas queridos, você já parou para pensar por que Deus pede para mim e para você, para que nós nos lembremos da condução e do agir dele? Você já parou para pensar e refletir quantas vezes essa orientação de Deus, lembre-se, aparece na Bíblia? É porque Ele sabe que eu, que você, como seres fracos, limitados e pecadores, temos a grande capacidade de nos esquecer do que Ele faz. Versículo 11 ele diz: tenham cuidado de não se esquecer do que o Senhor fez. Cuidado para que não se eleve o seu coração, o coração de vocês, e se esqueçam do Senhor. Quantas bênçãos Deus nos concedeu. Talvez haja alguém aqui entre nós que está dizendo: pastor, mas meu ano está terminando que o senhor não tem nem ideia. Há um hino antigo do nosso cenário que diz: conta as bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Sabe, Anderson, quando você contar uma a uma, dizendo-as de uma vez, filho, você vai ficar surpreso, vendo quanto Deus fez em sua vida. É com esse sentimento, com esse pensamento, que eu convido vocês a se ajoelharem. Soberano Deus e Pai, Criador do Universo, nós nos prostramos mais uma vez diante do Senhor, Pai, no penúltimo sábado do ano de 2025. E ao fazer isso, mais uma vez reconhecemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que rege, que controla a história desse mundo. Nós reconhecemos também que somos totalmente dependentes do Senhor e que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Pai. Mas ao nos prostrarmos diante do Senhor, nós queremos nos prostrar com um sentimento de gratidão. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor realizou e tem realizado por nós no ano de 2025. E nós sabemos, Pai, que a despeito dos poucos dias que faltam para terminar esse ano, pelo Seu poder e se for para a Sua glória, o Senhor ainda pode operar grandes maravilhas em nosso meio. Pai, obrigado por Sua bondade. Obrigado por Sua graça. Sabe, Pai, talvez envolvidos pelas situações, problemas e adversidades da vida, nós tenhamos nos esquecido do Seu cuidado, do Seu agir, da Sua proteção, da Sua provisão.
mas é seguindo o conselho bíblico que nós pedimos que o seu Espírito possa trazer à nossa memória o que nós precisamos entender e lembrar o que o Senhor fez por nós. Jeremias clamou e disse: Senhor, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Pai, traz à mente do seu povo as inúmeras bênçãos que o Senhor nos concedeu. Assim, Pai, nossa fé será fortalecida hoje e vai nos dar condições de continuarmos caminhando firme ao seu lado até que o Senhor volte. Pai, continua ministrando e falando ao nosso coração, por meio de tudo que será feito aqui, especialmente por meio da ministração da palavra. Humildemente nós não só rogamos, mas agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Eu sou adventista desde pequenininha e tinha uma pergunta que sempre me faziam mas o que vocês fazem no sábado? Nada? Vocês não podem trabalhar? O que vocês fazem? E aí cada vez a gente responde uma coisa, quem já passou por isso sabe. Não, a gente fica em família, a gente vai à igreja. E no trimestre que a gente estava estudando a lição de Êxodo, eu resolvi ler também o livro de Êxodo. E eu li um verso que abriu minha mente e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte, Êxodo 31, para quem quiser guardar aí, 31, 12 a 17. Eu não vou ler todos, mas o versículo 12 diz assim: disse o Senhor a Moisés. É o próprio Deus que vai falar agora, não sou eu nem Moisés. Moisés apenas transcreveu. E ele diz o seguinte: olha, falarás aos filhos de Israel, certamente guardareis meus sábados, pois é sinal entre mim e vós. Aí ele diz o seguinte, lá para frente, 16. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações, para sempre. Mas o mais lindo diz o seguinte, essa aliança é entre mim e os filhos de Israel, e é sinal para sempre. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Eu não sei como anda a gramática de vocês, mas eu não sei o que é alento. E quando eu li isso, eu falei assim, mas o que é alento? E se você é curioso como eu, você vai lá, dá um Google para descobrir o que é alento. E gente, quando eu li o que é alento, mas meu coração ficou cheio, sabe por quê? Vou compartilhar com vocês. Olha a bênção que eu vou dar para vocês agora. Estou até nervosa para falar. Diz o seguinte, alento é aquilo que alimenta, que revigora a pessoa, aquilo que dá força, fôlego, esperança para continuar. Alento é sinônimo de conforto, entusiasmo. Alento é sinônimo de vitalidade. E olha só também, para acabar assim, para fechar com chave de ouro, pode também se referir à respiração, ao recobrar-se de uma fraqueza ou aquilo que traz alegria e vontade para viver, funcionando como um alimento para a alma. Isso que é o sábado. Agora, como é que você vai ter alento no sábado? Bom, a primeira coisa você já fez. Você está na casa do Senhor. Você que está em casa, a primeira coisa você já fez também. Você está ouvindo a palavra do Senhor. Você veio aqui participar. Você acabou de orar. Você vai adorar cantando. E também você vai adorar através dos dízimos e ofertas.
Adoração do dízimo não é presente, é devolução. Você está devolvendo de tudo que Deus te deu, você devolve. Você nunca dá dízimo, você devolve para Deus. Agora, as ofertas são sinônimo de gratidão. Na época do Natal, a gente sempre tem 2 tipos de pessoa. Aquele que gosta de dar presente e aquele que gosta de ganhar. Tem gente que nem participa de amigo secreto, porque se não ganhar alguma coisa equivalente ao que deu, prefere não participar. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado é dar do que receber. Deus deu. Deus é do time que gosta de dar. Porque amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Esse é o momento de você participar, dando, agradecendo, através das ofertas. Não faz isso porque eu estou mandando. Faz isso porque Deus está tocando no seu coração. Para você ser grato. Para você falar o seguinte: o sábado eu tenho alento, sabe por quê? Porque tudo vem de Deus. Que você sinta essa bênção através das ofertas também. Você que tem um aplicativo 7Me, pode doar seus dízimos e as ofertas lá. Agora você também que não tem, pode participar através do QR Code, dando através do Pix. Para você falar que é para a nossa igreja, você tem que acrescentar os 20 centavos nas ofertas, por favor. Eu desejo que você seja abençoado com o alento do sábado, neste dia maravilhoso, nesse dia mundial da alegria. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é um fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel.
Oremos. Pai querido, o Senhor é fiel e por isso somos gratos. Nós não somos fiéis, Senhor, mas pela graça de Deus, nós temos o mérito de nos tornarmos mais semelhantes a Ti diariamente. Senhor, o ano está acabando. O Senhor conhece as lutas que tivemos até aqui e nos dê, Senhor, o alento prometido pela Sua palavra. Revigora a nossa alma, revigora a nossa saúde física, mental, emocional e principalmente, Senhor, nesse sábado santo, nos revigora a saúde espiritual. Nos ajuda a confiar em Ti acima de tudo, porque o Senhor é fiel. Abençoa as ofertas e dízimos entregues a Ti, Senhor, que sejam usados em Sua causa. Abençoa os que deram com coração grato, que o Senhor esteja os protegendo e os guiando nessa vida, Senhor. Fica conosco através do Seu Espírito Santo, que o Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação, não do ano, mas do século. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, vocês querem uma música de celebração, um louvor de celebração ou mais reflexiva? Celebração? Então eu vou deixar um verso com vocês, tá? No Salmos capítulo 46, verso 1, e diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E é confiando nesse Deus poderoso que eu quero celebrar junto com você. Então se coloque em pé aí e vamos celebrar juntos o nome do Senhor. Estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos força se estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Só Deus é força eterna, da paz e esperança. Estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos força se estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos. Só Deus é força eterna, da paz e esperança. Continua cantando aí, Ele dá força a todos nós. E a todos dá poder, dá liberdade pra voarmos. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus, não falhará, não me abandonará.
Amém. Mais um final de ano. E nessa época do ano, geralmente a gente começa a fazer algumas reflexões, né? As coisas que nós colocamos no nosso livrinho ali, na nossa lista de desafios que a gente fez para nós mesmos durante o ano. Alguns foram cumpridos e alguns ficaram pelo meio do caminho. Tenho certeza que tem um tanto de gente aqui que pagou um ano de academia e só foi 2 meses. Quem nunca fez isso, né? A gente começa, tem ali desafios, se desafia, vai tentando. Erra no meio do caminho, fracassa. Alguns aqui podem chegar no final do ano dizendo: Senhor, eu estou chegando no final de 2025 mais perto do Senhor do que eu estava no início do ano. Louvado seja Deus por esses aí. Mas existem alguns aqui que talvez tenham tropeçado no meio da jornada e estão chegando no final do ano mais distante de Deus do que gostariam de estar. Existe uma boa notícia para você. Deus promete para você algo novo. Ele deixou um consolador. Sabe aquela voz no fundo da sua consciência que te convence do pecado, da justiça, do juízo e te chama de volta? Essa voz é do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito e esse poder está disponível aqui, à distância da tua oração. Essa música é um clamor dizendo: Senhor, vem me visitar. Transforma a minha vida. Faça algo novo no meu coração. Vamos cantar isso juntos. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Posso ouvir você? Eu quero viver. Eu quero viver. Faz meu coração arder. Aleluia. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. E viveremos em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Clame aí pelo Espírito
Peça isso para Ele. Aleluia. Fazendo todo medo desaparecer. Aleluia. Eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E pode aplaudir o nome do Senhor aí. Viveremos algo novo no Senhor Jesus, amém? Amém. E na retrospectiva do ano, diz amém se você viveu uma coisa muito boa esse ano. Diz amém aí. Sim. E diz misericórdia a Deus se você passou por um momento difícil. É, né? É a realidade de todos nós. E esse ano, particularmente, eu vivi uma dualidade muito desafiadora. Foi um dos melhores anos da minha vida. Amém? Me senti mais perto de Deus. Me senti preenchido por Ele e por vocês. Tantas coisas boas aconteceram, né, amor? E na mesma proporção, foi um dos anos mais difíceis que eu passei, que eu vivi. E quando eu penso nessa dualidade, que é desafiadora, eu preciso me colocar diante de Deus e agradecê-lo. Não com uma positividade tóxica, porque nós sofremos aqui, a gente tem que ser sincero com Deus com as coisas que nos afligem. Mas porque Ele esteve comigo e está com você, também nos vales da vida e nas tribulações, nas aflições. E eu começo essa gratidão a Deus, agradecendo a você, Igreja da Nova Semente. Aplauda essa igreja, pode aplaudir aí. Porque vocês são a definição mais completa que eu já conheci do que é ser corpo de Cristo. Porque se dói aqui, dói aí. Se incomoda em um, machuca no outro. E se uma perna está difícil de caminhar, ela está mancando, a outra compensa com mais esforço. E a gente consegue caminhar mesmo que mancando. Porque você está cumprindo o papel para o qual você foi chamado para essa igreja. Louvado seja Deus por isso. Eu agradeço também a esse ministério de louvor. Aplaudo o ministério de louvor da Nova Semente, esse vocal. Aqui a gente tem a maioria do vocal representado. Obrigado pela oportunidade de caminhar comigo e com vocês, ou melhor, a oportunidade que vocês me deram de caminhar com vocês durante esse ano. Vocês me ensinaram demais, muito. Foram um ombro para chorar, para sorrir, me deram forças, muito obrigado. O céu vai dizer o tamanho da gratidão e só na eternidade a gente vai poder entender esse negócio. E dando um passinho para trás do vocal, eu peço um aplauso para a banda da Nova Semente que está ali atrás. Obrigado, manos. Eu já disse mais de uma vez, vocês tornam a jornada possível. E esse ano, eu sempre compartilho coisas com vocês, a gente troca experiências e cresce junto, né? Mas no final de novembro, eu vivi o dia mais escuro da jornada. O mais difícil de uma vida inteira. E essa eu não consigo compartilhar. Fica com a gente Deus, né, amor? Mas eu deixei a banda por último porque vocês foram usados para no dia mais escuro, em que eu me senti mais sozinho, para ser o abraço de Jesus em um lugar em que eu não me sentia perto. Então, obrigado, vocês sabem disso. E vocês foram tremendamente usados por Deus na minha vida esse ano. Muito obrigado. Muito obrigado. E diante de tudo isso, a gente só pode tomar uma atitude, só existe uma que é possível, que é cantar para o Senhor uma canção que traduz muito o que nós somos como comunidade de fé.
quando nós olhamos para Deus e reconhecemos quem Ele é na nossa vida, dizendo: Senhor, o Senhor é santo, e é santo para todo o sempre. Eu vou começar cantando essa canção e provavelmente eu não consiga, como aconteceu algumas vezes esse ano. E eu conto com você para me ajudar mais uma vez. Você canta comigo para juntos louvarmos o Senhor? Ele é santo para sempre. Vamos adorar juntos. Rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação exaltado és, santo, santo pra sempre.
e os anjos clamam. Toda a criação, e Ele é exaltado. Santo, e a sua igreja canta, o teu povo canta. Sim, ao Rei dos Reis. Santo, Santo. Querido Deus, o Senhor é santo. E como é bom adorarmos ao Senhor contemplando a beleza da Tua santidade. E termos a certeza de que o Senhor está aqui conosco, porque já sentimos o toque do Teu Santo Espírito. E que o Senhor continue, ó Deus, visitando cada coração aqui presente e nos preparando para recebermos o pão da vida. E que o mover do Teu Santo Espírito em nós nos permita sairmos daqui com a nossa vida transformada. Fala ao nosso coração, ó Deus. Continua abençoando tudo que vai acontecer aqui, para que hoje haja salvação mais uma vez nesta casa. Fala conosco, toca a nossa vida e nos abençoa em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um bom dia para você. Seja muito bem-vindo a essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito. Propósito de que a cada encontro nós tenhamos uma experiência real e que essa experiência real seja também transformadora com Deus, amém? Eu estava pensando aqui, falar para o Léo que toda vez que ele achar que ele não vai conseguir cantar, ele cantar desse jeito, pode não conseguir sempre, então, que tá bom. Queridos, antes de nós irmos para a mensagem, eu quero participar com vocês aqui de um momento muito importante, muito especial. Para isso eu quero chamar aqui as famílias ministeriais da igreja, os pastores, o Léo com a Camila e as nossas esposas também, por favor. E quero chamar aqui também a nossa liderança para que venha aqui à frente, compor conosco, para nós participarmos juntos desse momento especial. Nós estamos num momento de uma transição pastoral e hoje então nós vamos apresentar para a igreja nova família pastoral, um novo casal pastoral que vem formar o nosso time aqui e desenvolver, dar continuidade no trabalho, principalmente com as nossas novas gerações. Então quero chamar aqui o pastor Israel e também a sua esposa, a Tamires, para que venham aqui à frente. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Venham aqui pertinho. Por favor, venham aqui pertinho da gente. Pastor Israel e Tamires, sejam muito bem-vindos à Nova Semente. Essa é a nova casa de vocês. E eu fiquei pensando num texto que tem que ver com o ministério que vocês têm desenvolvido até agora e com o ministério que vocês vão continuar desenvolvendo aqui na Nova Semente. E eu pensei muito no texto de Isaías, capítulo 52, verso 7, onde o profeta diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o seu Deus reina. Vocês têm feito isso através do ministério de vocês, por onde tem passado. E foi da vontade de Deus que agora vocês viessem dar continuidade ao ministério de vocês aqui, na Nova Semente. E Deus seja louvado por isso. Pastor Israel e a Tamires, eles têm desenvolvido o ministério frente às novas gerações, e ele já tem experiência na escola, passou pela escola do Campo Grande, na escola da Liberdade, também pela igreja do Brooklyn, trabalhando ali junto à juventude.
E hoje ele vem para cá para poder servir conosco. Já esteve durante essa semana, já estiveram, na verdade, né, no nosso PG de jovens, na casa do ACAC ali, e já pôde conhecer uma parte da nossa moçada. Então é muito bom ter vocês aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. E eu quero pedir para que a produção possa trazer um microfone mais, porque eu vou dar a palavra a vocês para darem uma saudação à igreja, mas antes eu vou passar o microfone à Camila, que ela também tem uma palavra para dirigir a vocês. A Tamires é conhecida como Tatá, tá? Então fiquem à vontade de chamá-la assim. Querida, nós conversamos essa semana passada, né? E tem um verso que me acompanha em cada transferência, que já foram muitas, né? E esse verso eu vou falar para vocês dois, como se fosse o próprio Deus falando. Não fui eu que ordenei a vocês, Israel e Tamires? Sejam fortes e corajosos. Não se apavorem nem desanimem, pois o Senhor, o seu Deus, o nosso Deus, estará com vocês por onde vocês forem. E estará com vocês aqui na nossa igreja, na igreja da Nova Semente, que já os ama muito e que estamos ansiosos para receber vocês aqui. Contem com a gente para o que precisar. Nós estaremos sempre aqui. Eu vou passar a palavra também para o Danilo, que é o nosso diretor da Nova Semente. Ele também vai estender as boas-vindas a vocês. Tudo bem, gente? Bom sábado. É um prazer tê-los conosco. Acho que ao decorrer dos próximos dias vocês vão conhecer essa igreja incrível, maravilhosa. E o que não falta aqui é trabalho, mas gente também disponível para servir. Então, a gente sai aqui, toda a liderança, toda a igreja, a gente encerra o nosso sábado cansado, suado, mas com um sentimento muito gostoso de servir junto e servir ao nosso Deus. Então, sejam bem-vindos à nossa igreja e vai ser um prazer servir com vocês. Enquanto eu dou a palavra para o casal, muito obrigado, Danilo. Pode aplaudir, não tem vergonha não. Venham aqui mais pertinho. Enquanto eu dou a palavra para vocês darem a primeira saudação à igreja, eu vou pedir para o Danilo já pegar uma lembrança que nós temos ali. Seja bem-vindo, meu amigo. Essa casa é sua. Obrigado, pastor. Feliz sábado, queridos. Uma alegria a gente estar aqui, pastor. E faltam palavras para descrever o sentimento de gratidão a Deus. Nós nos sentimos muito amados por essa igreja já, por todo esse processo de transição que não é fácil, como vocês sabem. Mas o que podemos dizer a vocês é que queremos amá-los também, assim como nos sentimos amados em Cristo Jesus. E minha esposa sempre, eu peço para ela falar, não sei se ela vai querer falar. Tá bom. Mas gratidão. Deus abençoe. Estaremos juntos servindo e avançando o reino de Deus. Amém. A Vandinha vai passar as mãos de vocês, então, uma lembrança de boas-vindas da nossa igreja, de todos nós, de toda a família Nova Semente. Sejam muito bem-vindos, viu? E tá aqui, ó, o Lucas, o nosso diretor jovem, já trazendo aí a camiseta da nossa juventude, da Nova Essência, que são os nossos jovens da Nova Semente. Muito bom. Deus seja louvado por isso. Eu vou chamar vocês aqui pertinho, eu quero orar com vocês, pedir as bênçãos de Deus, para que Deus conduza cada um dos passos. E a gente teve que equilibrar as coisas, né? Porque antes o Anderson e o Alisson eram de Santo André, e estava meio desequilibrado o negócio. Agora nós temos 2 de Osasco e 1 de Santo André. Então agora as coisas viraram aqui na igreja, né? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor conduz a tua igreja e foi do teu agrado trazer esse casal para servir aqui conosco, e nós queremos pedir uma bênção muito especial sobre o Israel e sobre a Tamires, para que nos dias que eles passarem conosco aqui, que sejam muitos, que eles possam contar com a bênção da tua poderosa mão, da tua presença, da tua direção, e que o Senhor os use como instrumentos poderosos para conduzir as nossas novas gerações para o reino dos céus. Que eles sejam teus representantes aqui e que em tudo onde eles colocarem as suas mãos possa prosperar. Que os planos e sonhos ministeriais deles possam ser profícuos aqui e atenderem o propósito para o qual o Senhor os chamou. Fica com eles, ó Deus, que o lar deles possa contar sempre também com a bênção da tua provisão,
para que tenham plenas condições de se dedicarem ao teu serviço, à tua obra. Abençoa-os, ó Deus, e usa-os com poder em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos. Deus seja louvado. Queridos, antes da reflexão, eu ainda tenho alguns recadinhos muito importantes para vocês. O primeiro deles é que, de agora até a primeira quarta-feira de fevereiro, nós não teremos as nossas reuniões às quartas-feiras aqui. Então, os nossos cultos de quarta estarão suspensos por esse período de férias e retornarão, então, na primeira quarta-feira de fevereiro. E um outro aviso muito importante. Uma diferença para quem está no presencial e para quem está no online. Então, se você está no online, esse aviso serve para hoje. Então, já foi, né? Para você que está assistindo aí. Mas nos dias 27 de dezembro e 3 de janeiro, a Nova Semente terá aqui apenas um culto, que será o das 9h30 da manhã. Então, avisa todo mundo que você puder. Pede para o pessoal olhar lá no nosso Instagram, porque está avisado lá. Então, para aqueles que estão no presencial, é o próximo dia 27 e o dia 3 de janeiro. Nós teremos apenas um culto, então nós não teremos por 2 sábados o segundo culto. Retornando então no dia, se eu não me engano aqui, dia 10 de janeiro, com os 2 cultos normais, ok? E eu quero estender também as boas-vindas a 2 colegas de ministério que estão aqui. Vendo o pastor João Paulo, ali já nos falamos no começo. Pastor Elbert, cadê o Elbert? Está aqui na frente. Sejam muito bem-vindos, viu? Deus abençoe. Não sei se tem mais algum colega pastor aqui presente. O pastor... mais 2. Onde estão os nossos colegas pastores aí? Não estou vendo o pessoal da galeria. Mas enfim, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. É um prazer tê-los aqui conosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. E no meio dessa nossa próxima semana aqui nós vamos estar vivendo o Natal. E eu quero refletir um pouco a respeito disso com você. Mas talvez trazer uma perspectiva não tão explorada a respeito desse texto. Olharmos para ele de uma outra perspectiva. Tentarmos tirar algumas outras lições a respeito disso que a Bíblia relata para nós, de algo que mudou a nossa história, de algo que marcou a nossa vida, a nossa experiência para sempre. Então, preste atenção nos detalhes. A maneira como Lucas começa descrevendo, aqui ele se atenta primeiro. O que Lucas está querendo trazer para mim e para você de reflexão. Quais perguntas Lucas está sugerindo para a nossa mente ao lermos o texto dele? Então acompanhem comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1, e aqui na minha Bíblia eu leio assim. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você percebe os detalhes, a maneira como Lucas escolhe, na verdade como ele é dirigido pelo Espírito a começar a descrever esse contexto do nascimento de Jesus. Surge alguma pergunta na sua mente?
Surge alguma inquietação contigo ao ele descrever essas questões todas aqui? Você consegue perceber também, ao mesmo tempo que algumas coisas estranhas estão sendo mencionadas ali, você consegue perceber Deus agindo, a mão de Deus conduzindo as coisas? Você consegue ver Deus nos bastidores dessa história aqui? Ou ela simplesmente parece absurda por não haver lugar para o Filho de Deus nascer? Essa semana eu tomei um tempo para ler o relato do nascimento de Jesus num livro extraordinário. Se você não o leu ainda, você precisa ler esse livro, O Desejado de Todas as Nações. E no capítulo 4, a página 44, eu selecionei um parágrafo que descreve um pouco do contexto desse momento em que essa família viveu ali. E o texto diz assim: mas na cidade da sua linhagem, da sua real linhagem, José e Maria não são reconhecidos nem honrados. Fatigados e sem lar, atravessam toda a extensão da estreita rua, da porta da cidade ao extremo oriental desta, buscando em vão um lugar de pousada para a noite. Não há lugar para eles na apinhada hospedaria, num rústico rancho, em que se abrigam os animais. Encontram afinal refúgio, e ali nasce o Redentor do mundo. Olha essa cena. Não havia lugar para eles na hospedaria, e alguns estudiosos dizem até que nem na casa de alguns parentes e familiares eles encontraram um lugar ali. E o que sobrou para eles foi um estábulo, um lugar onde os animais se abrigavam e se escondiam. E quando o menino Jesus nasceu, ele foi envolto em panos e deitado sobre a manjedoura. E é aqui, principalmente, que eu gostaria de fixar o nosso olhar nessa manhã e nessa breve reflexão. A maioria dos sermões e das mensagens com relação ao Natal buscam responder a uma pergunta, que é: o que o Natal significa para mim? Mas a maneira como Lucas escolhe começar o seu relato, o relato do Evangelho aos olhos de Lucas, é diferente, nos sugere uma outra pergunta. Uma pergunta desconfortável. Uma pergunta que nos confronta como humanidade, como seres humanos. E eu não queria necessariamente me ater na questão de qual é o significado do Natal para mim, porque você já deve ter pensado nisso muitas e muitas vezes. Mas a maneira como Lucas começa o seu relato sobre o nascimento de Jesus vai nos sugerir que talvez nós tenhamos que nos perguntar: que tipo de mundo é esse que exige que Deus nasça desse jeito? Que tipo de mundo é esse que fez com que Jesus tivesse que nascer nessas condições, naquele lugar? E Lucas nos começa descrevendo essa trágica e triste realidade, porque o Natal aqui, por essas lentes, ele não começa com música, não tem festa necessariamente naquele contexto e naquele momento imediato, mas ele começa com um mundo funcionando na sua normalidade. As pessoas estão vivendo, estão levando as suas vidas ao passo normal, mas na normalidade do mundo não existe espaço para Deus. Essa é a triste realidade descrita aos olhos de Lucas. De maneira que nessa perspectiva, o Natal ele não é apenas celebração, mas ele é também uma denúncia. Ele não é apenas luz, mas ele é a revelação de escuridão, escuridão na qual o ser humano estava vivendo. Ele não é apenas manjedoura, mas ele é um juízo silencioso sobre os sistemas humanos, sobre o coração humano, sobre o distanciamento humano a respeito do propósito de Deus. O Natal é essa denúncia. Você percebeu como Lucas começa descrevendo? Não é à toa. Lucas quer fazer uma comparação para poder alertar a mim, a você, a sua audiência, do que é que nós estamos fazendo com a nossa vida aqui nesse mundo. Porque ele começa dizendo no versículo 1, o contexto do mundo, e ele vai dizer que naqueles dias foi publicado um decreto por César Augusto.
Eu não sei se você percebeu, mas Lucas começa a descrever o Natal, o nascimento de Cristo, não falando do bebê, mas falando da condição do mundo. Ele começa a descrever isso, um mundo ocupado com seus compromissos, um mundo distraído demais. E ele dá uma certa ênfase ao descrever o decreto do imperador César Augusto. Ele representava ordem, controle, estabilidade. E por conta disso, alguns nomes, alguns títulos eram atribuídos a César Augusto, como por exemplo, César, o Salvador. César, o Senhor, o portador da paz. E você está percebendo o que Lucas está fazendo aqui? O contraste que ele está colocando aqui. Porque ele começa descrevendo um cenário de poder, de um imperador que domina e que decreta a partir do palácio. E é exatamente nesse cenário, no mundo vivendo a sua normalidade, mas trazendo à nossa vista um cenário de controle e de poder. É exatamente nesse cenário que Deus decide entrar na história. E com isso ele mostra que o futuro da humanidade não estava sendo escrito nos palácios de Roma, mas nos becos de Belém. E aqui Deus já vai ensinar algo muito precioso para nós. Porque Jesus, ele não nasce no centro do poder, porque ele não depende disso para fazer a sua vontade se cumprir. E uma frase que eu tenho usado constantemente nas mensagens aqui, Jesus nascer nessa condição vai mostrar para nós que Deus não depende de circunstâncias favoráveis para cumprir os seus planos e as suas promessas. A maneira como Deus age, ela é diferente. Desde o seu nascimento, uma grande lição, enquanto o foco está no palácio, está na riqueza, está no poder, o destino da humanidade está sendo decidido e escrito nos becos de Belém, na simplicidade, longe dos holofotes. E a lição para nós, queridos, é que muitas vezes nós esperamos algumas respostas, esperamos soluções para as questões da nossa vida, e nem sempre elas vêm de onde nós esperamos, é porque Deus trabalha de uma maneira diferente. E o fato de você não perceber, o fato de você não ver Deus agindo em silêncio, não significa que Ele não esteja agindo. Porque enquanto o mundo está sendo controlado por inúmeros poderes, na simplicidade de uma manjedoura, repousa ali o Salvador do mundo. Um mundo cheio de compromissos não tem lugar para Deus. No versículo 7, Lucas termina dizendo a triste realidade do mundo daquele momento, e que pode ser que ela reflita também uma triste realidade da nossa condição hoje, quando ele diz: e não havia lugar para eles na hospedaria. Os primeiros gestos do mundo com relação a Jesus, ao Filho de Deus, foram exclusão e indiferença. Não por ódio, não por perseguição, mas por distração, por ocupação. Será que isso reflete em certa medida a minha e a sua condição? Tem você percebido o agir e o mover de Deus na sua vida, ou você está muito distraído com os seus compromissos, com a sua agenda, de maneira que você talvez não perceba o toque de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus na sua vida? Porque a sua agenda está cheia demais. O problema não era espaço físico, o problema era a falta de percepção espiritual. Era isso que faltava para aquele povo naquela época. É por isso que João vai dizer no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, porque estavam ocupados demais com outras coisas. Por isso, queridos, o Natal, ele denuncia um mundo tão cheio de compromissos que não percebe a presença de Deus. Como é que foi o ano de 2025? Como é que tem estado a sua agenda? Nós vivemos na era da falta de tempo. As redes sociais têm consumido a nossa atenção, o nosso tempo, a nossa agenda. E para tudo nós dizemos: olha, eu não tenho tempo.
E o Natal vem denunciar isso, porque Jesus nasceu. E até mesmo os líderes religiosos estavam tão preocupados com a sua religião, com o seu status, com a sua posição, que não perceberam a vinda do Messias diante dos seus olhos. De maneira, queridos, que a manjedoura nos apresenta algo muito radical. Ela vem para quebrar inúmeros paradigmas na nossa vida e na nossa experiência, na nossa percepção das coisas. A maneira como Jesus se despe da sua glória, de todo o seu poder, ou vela a sua glória e o seu poder para se apresentar para o ser humano. Pode haver lugar mais simples para alguém nascer do que num estábulo e ser colocado numa manjedoura. Jesus escolhe pais simples para cuidarem dele, para que nós possamos nos identificar com ele. Jesus não nasce protegido, Jesus não nasce no controle, Jesus não nasce no palácio, no centro do poder, mas ele lá nasce numa manjedoura. Mas, queridos, a manjedoura aqui, por mais bonito que possa ser alguma imagem como essa, ela não é romântica. Nós romantizamos essa cena porque isso é valoroso para nós. Mas olha a precariedade do lugar, ela não é poética. Ela é extremamente radical. E ela aparece na história da humanidade para revelar uma triste realidade, trazer uma triste revelação. E a revelação que ela traz é que o problema do nosso cristianismo moderno é que queremos um Cristo forte o suficiente para nos proteger, mas não frágil o suficiente para nos confrontar. É dessa imagem de um Deus forte que nós queremos, mas não um Deus frágil e vulnerável que me confronta. Confronta aquilo que eu tenho pré-estabelecido na minha vida. Porque a manjedoura, ela confronta a nossa lógica de sucesso. Ela confronta a nossa lógica de conforto. Ela quebra a nossa lógica de centralidade no eu. O Natal denuncia a tentação de adaptar Deus à nossa agenda em vez de permitir que Ele a reorganize. Porque o nascimento de Jesus, acontecer da maneira como aconteceu, quebra todos nós. Quebra toda e qualquer expectativa, porque a gente gostaria de ter um Deus previsível, um Deus que não nos confrontasse, um Deus que nós possamos colocar dentro de uma caixinha e termos controle sobre Ele. Nós queremos um Deus que siga as nossas instruções e atenda os nossos desejos. Mas o nascimento de Jesus, da maneira como ele aconteceu, ele quebra tudo isso. Quem poderia imaginar? Nem o roteirista mais dramático poderia pensar num Deus nascendo e sendo colocado numa manjedoura. E por que é que Deus fez isso? Por que é que Cristo nasce assim? Deus trabalha de uma maneira muito diferente. E é por causa dessas coisas que o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho parece loucura para o mundo, porque Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. É para que ninguém se vanglorie e para que nós possamos entender que é tudo por Ele, para Ele e por causa dEle. E é assim muitas vezes que Ele age na minha e na sua vida, quebrando as nossas expectativas, trazendo solução de onde nós nem pensamos e nem imaginamos. E ao mesmo tempo que o Natal denuncia a nossa condição, ele mostra também que Deus pode prover solução de onde nós menos pensamos, de onde nós menos imaginamos. Sendo o Evangelho essa loucura, a pergunta é: você tem vivido mais da loucura do Evangelho ou da loucura desse mundo? O que é que tem ocupado mais a sua mente? Tem mais corrido para viver os princípios e valores do Evangelho? Ou tem sido consumido pela loucura desse mundo? Onde Jesus tem nascido hoje? Qual é o lugar dele na sua vida? Jesus tem nascido em sua vida hoje? E se ele tem nascido em sua vida hoje,
Será que assim como lá em Belém, ele tem nascido às margens da sua vida? Ou ele tem nascido no centro da sua vida? Ele ainda está nas margens da sua agenda? Ou Jesus está no centro dos seus compromissos? Jesus está no centro dos seus relacionamentos? Ou Jesus está à margem deles? Ou Jesus é um acessório deles? Será que, como em Belém, Jesus tem estado às margens do seu trabalho? Ou ele tem estado no centro e você entendeu que você trabalha onde você trabalha por causa dele, para ele, para cumprir um propósito dele, onde Jesus tem nascido? Será que Jesus está no centro dos seus planos? Ou Jesus tem nascido à margem dos seus planos? Você tem sonhado mais com planos para essa vida aqui nessa terra? Ou mais com a vida que você vai viver com Jesus na eternidade? Jesus está no centro? Ou na sua vida, assim como lá em Belém, talvez não haja muito espaço para o Messias nascer e ser o centro? Nós podemos estar aqui louvando e adorando, e o nosso coração pode estar muito longe. Podemos estar aqui por muitos outros propósitos, que não o de colocar Jesus no centro. Apenas por mais um costume, por mais uma conveniência, Jesus é o centro. Ou Jesus tem estado à margem. Nós estamos celebrando o Natal pelo que ele realmente é. Ou nós estamos só nos distraindo com ele? Como tem sido essa experiência para você? Hoje, raramente nós dizemos não de uma forma explícita a Cristo. Nós simplesmente não damos muito espaço para Ele. Colocamos outras coisas no lugar. Ocupamos a nossa mente, o nosso coração com tantas outras coisas que não existe muito espaço para Cristo, para as coisas que são dele. A rejeição moderna não é agressiva, ela é silenciosa. E devagarzinho nós vamos nos afastando. Mas eu quero trazer à nossa memória o que o Natal pode de fato fazer quando Cristo Jesus nasce no centro da nossa vida. Quando nós entendemos o verdadeiro significado e o verdadeiro propósito do Natal e permitimos que Ele seja o centro, que Ele sente no trono. O que acontece quando damos lugar a Cristo? Neste Natal eu não quero perguntar apenas se você acredita em Jesus. Porque você está aqui, você acredita. Eu quero perguntar se nesse Natal, na sua vida, há espaço para Ele. Porque quando você der espaço para Ele, quando Cristo encontra o lugar dele, que é o centro da nossa vida, o vazio encontra sentido, a culpa encontra graça, a pressa encontra descanso. Quando Cristo nasce no centro da nossa vida, o medo encontra paz, a solidão encontra presença, a confusão, a bagunça, ela encontra direção em Cristo Jesus. Quando Jesus nasce no centro e não às margens, a dor encontra alívio, o choro encontra a esperança, porque Ele não ocupa espaço, mas Ele organiza a vida. A questão não é se você acredita. A questão na qual quero refletir nesse Natal não é se Jesus tem nascido na sua vida, mas é se na sua vida há espaço para Ele. Se na hospedaria do seu coração existe lugar para Cristo Jesus.
A questão é, o centro da sua vida está desocupado para que Ele possa ocupar? Para que Ele possa reinar, para que Ele possa fazer as coisas do jeito dEle? Para cumprir os propósitos dEle? Não é à toa que no Apocalipse, nas cartas às igrejas, a carta à última igreja, a igreja de Laodiceia, termina com um apelo, com um convite, lá em Apocalipse 3:20, quando Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, ouvindo a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Eu vou fazer morada em você. O Natal não nos convida apenas para nos lembrarmos que Cristo nasceu, mas Ele nos convida a decidir onde Ele vai habitar. O Natal é um convite para nós abrirmos as portas da hospedaria do nosso coração, para que Cristo tenha lugar ali, e para que Ele não esteja apenas às margens. Porque onde Cristo encontra lugar, a vida nunca mais permanece a mesma. Nós estamos chegando ao final do ano. Um momento de muitas reflexões. Momento onde nós traçamos novos planos, novos ideais. E talvez esse seja o momento mais apropriado para, tendo feito essa reflexão, podermos colocar Cristo no centro dos nossos planos para o próximo ano, no centro do nosso trabalho, no centro do nosso relacionamento, no centro dos nossos sonhos, dos nossos ideais, no centro da nossa vida. Para que a nossa vida seja diferente, para que 2026 seja muito diferente do que foi esse ano. Para que 2026, Cristo no centro, possa encher a minha vida de propósito e de significado. Porque Jesus tem se manifestado. Ele tem tocado a sua vida, Ele tem conduzido a sua vida, mas não é só isso que Ele quer. Ele quer o centro da sua vida e do seu coração. A nossa vida não se resolve com Jesus às margens. Ele é precioso demais, Ele é importante demais, Ele é poderoso demais para estar às margens. Ele precisa ser o centro, o ponto de partida para tudo na minha vida. E se você quer responder a essa pergunta, mais do que o Natal significa para você, é onde Jesus vai habitar nesse Natal. Onde Jesus vai fazer morada nesse Natal. Se você quer abrir a porta do seu coração e dizer para Jesus: Senhor Jesus, faz morada em mim, eu convido você a cantar essa última música conosco em resposta a isso. A dizer para Jesus: Jesus, aqui é o seu lugar. O meu coração é o seu lugar, é o lugar da sua morada, da sua habitação. Eu quero que a minha vida seja apenas uma extensão da sua vida. Eu quero viver pelo Espírito. Eu quero viver o teu plano. Se você tem esse desejo, abra o teu coração e deixa Jesus fazer morada em você. Quanto tempo passou desde que aconteceu? Ano após ano, lembrando do dia em que ele nasceu. Se divide a história entre antes e depois. Ano após ano, sabendo de tudo, sem
precisa de ti. Os teus filhos precisam de ti. Nasça de novo em mim, Jesus. Nasça em mim. Vem me libertar. Transforma esse coração de pedra em teu altar. Quantas vezes precisa nascer pra que eu possa enfim entender? Jesus, esse é o seu lugar. Vem em mim Quanto tempo passou desde que aconteceu? Ano após ano, lembrando do dia em que ele nasceu. Se divide a história entre antes e depois. Ano após ano, sabendo de tudo, sem mudar quem sou. Esse mundo precisa de ti. Nasça de novo em mim, Jesus. Nasça em mim. Vem me libertar. Transforma esse coração de pedra em teu altar. Quantas vezes precisa nascer pra que eu possa enfim entender? Jesus, esse é o seu lugar. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo se fez por meio dele, pra que hoje eu seja o príncipe da paz, o único nome capaz de salvar. Jesus, nasça em Deus. Vem me libertar. Transforma esse coração de pedra em teu altar. Quantas vezes precisa nascer pra que eu possa enfim entender? Jesus, esse é o seu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Quantas vezes precisa nascer pra que eu possa enfim entender? Querido Deus, mais do que nascer no nosso coração, que o Senhor habite em nós. Que o Senhor seja o centro da nossa vida e da nossa experiência aqui nesse mundo e por toda a eternidade.
que na loucura desse mundo, ao corrermos de um lado para o outro, jamais deixemos o Senhor às margens da nossa vida, mas que o Senhor seja o centro. Que o Senhor seja o princípio e o fim de tudo em nossa vida, da nossa caminhada, de cada um dos nossos dias, ó Pai. E que absolutamente tudo na nossa vida possa ter origem no Senhor. Guarda o nosso coração, ó Pai. E que nesse Natal e por todos os outros, até que o Senhor volte por toda a eternidade, o Senhor possa fazer do nosso coração a sua morada. Que o Senhor reorganize a nossa vida, para que deixemos de lado a loucura do mundo e passemos a viver a loucura do Evangelho. Muito obrigado por ter enviado esse presente do céu. Muito obrigado pela salvação que há no nome do seu Filho amado, Cristo Jesus. E que de fato, nesse Natal, o Senhor possa sentar-se no trono da nossa vida e ser sobre cada um de nós Senhor e Salvador. Abençoa o teu povo, ó Deus. Continua conosco em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dele um bom restante de dia. Amém.